Meu nome é Léo Gusso, eu estou com 65 anos e fiquei conhecido como Homem do Tempo já de muitas e muitas vezes e de muitos anos atrás, que começamos um trabalho como uma brincadeira, como um hobby, né? Então começamos o nosso primeiro trabalho de divulgação das condições do tempo na então Rádio Champanhe, a FM 88.1, continua hoje no ar, não mais como Rádio Champanhe, né? Depois, com o tempo, passamos para a Rádio Garibaldi AM, e que até hoje continuamos a fazer algumas intervenções de forma toda especial, muitas vezes, né? Com as variações climáticas que se apresentam. Os anos foram passando, começamos esse trabalho lá na década de 90, no início da década de 90, mas de forma assim mais conhecido do público em geral, dos ouvintes de rádio e dos leitores dos jornais O Novo Tempo e também o Garibaldense. Como é que fazíamos esse trabalho naquela época? Nós não tínhamos computador, nós não tínhamos internet. Então eu me auxiliava dos meus equipamentos de radioamador. Pedia para os radioamadores dos países limítrofes, né? Paraguai, Uruguai e Argentina, sempre conversando com eles e pedindo informações de condições meteorológicas das suas áreas. Lógico que para chegar a esse trabalho nós tivemos que adquirir conhecimentos meteorológicos, então estudamos muito a meteorologia aeronáutica. Então já a partir daí nós já tínhamos alguma coisa já para elaborar um melhor prognóstico de tempo, certo? Só demorava, era um trabalho demorado, oneroso, né? Na época. Mas depois, com o advento do computador e da internet aqui na nossa região, então passamos para a internet, aí tudo facilitou, abriu as portas. Então hoje temos acesso aí a cartas sinóticas, a imagens de satélites meteorológicos, aos radares meteorológicos, enfim, uma infinidade de informações que nos chegam para elaborar uma condição de tempo mais para a nossa região e mais para a área mais próxima de Garibaldi, né? E dentro da área de Garibaldi. Há 30 anos eu tenho aí arquivado diariamente as condições meteorológicas aqui da área de Garibaldi e das áreas próximas. E isso tem me facilitado, porque me se tornou uns históricos do clima, do tempo e do clima. Então, cada estação do ano, eu consulto esses históricos, né? E de 5 em 5 anos é que se faz esses históricos. Tem que ter bastante bagagem na meteorologia, senão é difícil. Se percebe nitidamente aí, às vezes, erros primários por não consultar históricos, porque algumas áreas da meteorologia dizem que históricos não significa muita coisa, que só significa o tempo do momento. Mas para se ter o tempo do momento com mais exatidão, temos que consultar nossos históricos. E é isso que estamos fazendo ao longo dos anos, ao longo do tempo. Viemos fazendo e vamos continuar fazendo. E a meteorologia, ela sempre me encantou desde criança, né? Que tenho, os fenômenos meteorológicos sempre me chamaram a atenção. Principalmente os fenômenos meteorológicos ligados às condições de mau tempo, como nuvens de trovoada, tempestades. Esses principalmente sempre me chamaram muito a atenção. E eu vejo assim, a diferença que eu vejo com relação à grande maioria das pessoas que não conhecem meteorologia, é que quando formam-se nuvens de temporais, as pessoas procuram fugir, ou pelo menos se preservar bastante, né? Ficando bastante ansiosas com isso. Eu, pelo contrário, não, fico muito curioso e quero tentar desvendar cada vez mais os mistérios de como e por que acontece. Um auxiliar que eu tenho muito, como já falei, é o radioamadorismo, que tem me auxiliado. Eu hoje, são mais de 30 anos, são 35 anos que estou no radioamadorismo. Em 1978 que eu comecei minhas atividades dentro do radioamadorismo, ou de forma oficial, legalizado, com licença pela Anatel, né? E de lá para cá nunca mais larguei, tanto que hoje eu não preciso mais nem divulgar meu nome quando aperto a tecla do microfone, não preciso mais nem divulgar meu nome. Quando eu falar meu indicativo, todos sabem que é o Léo Gusso que tem aquele indicativo, porque está comigo há mais de 30 anos. Sou eu que detenho esse indicativo. Então são coisas assim, a gente vai fazendo
de forma quase automática as coisas vão se sucedendo, vão acontecendo, né? Bom, depois eu me estabeleci por conta própria, autônomo, com prestação de serviços, com centro de motores elétricos, ferramentas elétricas, enfim. Uma das pessoas que eu tenho uma boa lembrança, né, é o senhor Jean Hérault e o senhor Gilbert Troyer, que só foram fundadores da Jorge Albert. Todos esses anos que eu convivi com essas pessoas, eu os conheci muito e vi muito assim da visão de vida que eles tinham, da forma como eles viam, como eles viam para frente, assim, o futuro. Assim, me impressionou muito, porque essas pessoas sabiam do seu conhecimento. Eu fui prestando atenção e conheci bastante do seu empreendedorismo, né? O que eram pessoas de visão da época, né? O senhor Armando Peterlongo junto com o senhor Rubem Berta. Então, a Varig, ou seja, a Varig, através do senhor Rubem Berta, o diretor e fundador, tinha uma linha aérea Porto Alegre Passo Fundo, cruzando exatamente na vertical de Garibaldi. E como a Varig, ela preservava muito, ela prezava muito, melhor dizendo, né, prezava muito por seus passageiros se sentirem muito bem, confortavelmente instalados, né? Na época os DC-3, famosos DC-3, do mesmo tipo desse que está no posto do avião hoje aí. Então, ele servia, além do lanche, ele fez uma parceria, senhor Armando Peterlongo. Olha, vamos fazer o seguinte, eu te forneço champanhe. Na época era champanhe, hoje é espumante. Por isso que foi retirado agora, voltando um pouquinho atrás, a palavra champanhe lá em cima do telhado só estava Peterlongo, mas era champanhe Peterlongo. Então, quando o avião cruzava na vertical de Garibaldi, o champanhe era servido. O comandante anunciava aos passageiros que o champanhe que eles estavam degustando vinha da empresa que estava, da onde o avião estava cruzando. Ou seja, da cidade de Garibaldi e daquela empresa Champanhes Peterlongo que estava escrita no telhado. Era um marketing de venda, foi uma ideia genial, foi alguma coisa assim que ficou para mim para sempre. Então hoje ainda continuo aqui com o meu radioamadorismo, que é um hobby, está assim um pouquinho hoje defasado devido ao avanço tecnológico dos celulares, da internet, mas continua o radioamadorismo. Hoje o radioamador ele é bastante reconhecido quando em situações de catástrofes todos os sistemas convencionais de comunicações param ou não funcionam. Então é chamado radioamador, que conserva equipamento independente de outra fonte, de outra geração de energia, vai lá com uma bateria, seu equipamento de rádio, instala sua antena e faz as comunicações chegarem aonde tem que chegar. E continua ainda, né, aparecendo muito. O Aeroclube, desde a década de 80, fiz parte, nos inícios dos anos 80, fiz parte das diretorias por mais de 30 anos consecutivos. Junto com o seu Gilmar Tedesco, uma pessoa que hoje já não está mais entre nós, mas que eu considero um exemplo de pessoa, um pacificador, um apaziguador, e uma pessoa que procurava sempre colocar... quando as coisas não funcionavam de acordo, ele dava sempre uma forma, reunia o pessoal para que as coisas funcionassem mesmo de acordo. E realmente ele sempre conseguia isso, ele tinha essa capacidade, uma pessoa que sempre admirei demais por sua capacidade de integrar todo o pessoal do Aeroclube, os pilotos, enfim, a diretoria. Enfim, eu convivi com o Sr. Gilmar Tedesco por muitos anos no Aeroclube, né? Depois por outros presidentes que se passaram, por exemplo, agora convivi com 6 anos de diretoria, ele esteve aí como presidente, o Isaac Sartori, foi comandante da Varig também, né? E até hoje ele continua lá. Eu estou agora um pouco retirado devido a outras atividades que eu tenho assumido, mas pretendo retornar para lá. Me fico muito feliz e honrado em fazer parte do História Viva de Garibaldi. Não contava, foi mais uma surpresa agradável para mim, né? Porque esse é um momento todo especial, e eu sempre disse, e defendo e continuo dizendo, que a memória e o resgate histórico das pessoas em vida é de maior importância, porque depois que as pessoas se foram, dar o nome de ruas, o nome de escola, o nome de bairro, e essas coisas todas, é muito importante, é bom, porque as pessoas são lembradas, mas enquanto elas estão em vida, se pode transferir para outros, no futuro, a experiência de vida e aquilo que a gente
passou e aquilo que como a gente vê as coisas. Então, mais uma vez, meu muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos.